da live com a psicóloga Luciana Lendinger, falando acerca do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Vamos esperar então as pessoas retornarem para partirmos para as nossas considerações finais. Vamos lá. O pessoal está retornando aos poucos. A gente poder finalizar a nossa live com a Luciana. Maravilha. Vamos lá, pessoal, vamos estar chegando para partirmos para as nossas considerações finais. Vejo que a Giovana já entrou, Marcele Fonseca também entrou, seja muito bem-vinda, Marcele. Falta a nossa convidada chegar, a Luciana. Será que ela está tendo alguma dificuldade para adentrar? Vamos lá, pessoal, Alexandra. É Alexandra ou Alexandra? Fátima já retornou. 11 anos atuando no serviço de acolhimento, hein? Essa é guerreira, hein? Não é pra qualquer um não, hein? Com certeza tem muita história para poder contar. Muita história para dividir com a gente. Fátima já trabalhou também, né, Fátima? No serviço de acolhimento infanto-juvenil. Novidade, deve ter muita bagagem também. Alexandra, né? Então tá bom. Falei certo, então. Jaquesmara já retornou, seja bem-vinda. Opa, histórias de sucesso, graças a Deus, que bom. Enquanto a Luciana não retorna, digita pra gente rapidinho, então, alguma história de sucesso que você tem. Rapidinho, numa frase, só pra gente ter mais ou menos uma ideia de um dos desafios que você encontrou, que certamente grande parte das demandas, vou chutar aqui uns 90% são desafios. E como é que você teve esse sucesso todo de reinserção sociofamiliar? Ou adoção também, né? Que a adoção também é sucesso, né? Quando consegue inserir, né, essas crianças e adolescentes no ambiente familiar. É história de sucesso. Então, por favor, se der tempo, conta pra gente aí, que a gente quer saber. Pessoal, quem é amigo da Fátima e a gente tem as amigas dela entrando, da Fátima não, perdão, da Luciana, vamos mandar uma mensagem para ela, de repente ela está com alguma dificuldade para entrar. Faz esse favor, senão eu tenho que sair daqui, fechar a live para poder fazer contato com ela. Fátima, você faz isso pra gente? Fátima, Jaquesmara. Enquanto isso, a Alexandra vai escrevendo a sua história aí que a gente quer saber. Bom, antes de mais nada também, deixa eu fazer um convite para vocês, né, gente? Amanhã a gente vai ter mais uma live, tá? Dessa vez vai ser com a assistente social Thaís. Thaís Teixeira, ela que trabalha no serviço de acolhimento, ela é de São Paulo. E amanhã eu vou contar para vocês, vou dar spoiler não, vou deixar para contar amanhã. Como que eu conheci a Thaís, porque eu sou do Espírito Santo, ela é de São Paulo. A gente se conheceu aí por meio dessas redes sociais. A Thaís contou uma história muito bonita, ela escreve muito bem. Eu li um texto dela, eu falei, nossa, eu tenho que conhecer essa profissional mais a fundo, né? Como eu tô falando aqui para Alexandra, né? Expor para nós a história dela, né? De sucesso. Então, aconteceu a mesma coisa com a Thaís. Então, eu falei, vou chamar a Thaís para participar de uma live para dividir, né, essa história com as pessoas e falar um pouquinho mais também acerca da dificuldade. Como vocês devem ter observado, no título da live com a Thaís, fala sobre agressões, fala sobre fuga, mas fala de afeto também. Então, a chamada é a realidade, né, acerca do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Então, é sobre isso que a gente vai falar amanhã. Falar sobre a realidade mesmo, né, gente? A realidade. Nem tudo são flores, né? Para que a gente vai disfarçar algo que a realidade concreta, como a gente bem tem visto aqui, não é as mil maravilhas. Então,
O espaço de discussão aqui é exatamente sobre isso, sobre a realidade. Vamos ver o que a Alexandra colocou aqui para nós. A Alexandra tá colocando, dando seu testemunho profissional, vamos colocar dessa forma, que foi uma história de adoção de grupo de irmãos, 5 irmãos. E tinha uma autista, inclusive, entre esses irmãos. Hoje todos estão bem e felizes. Olha, que glória! Retornaram para a família de origem ou eles foram adotados, Alexandra? Parabéns, tá? Parabéns. Certamente isso daqui é o resultado de quê? Do trabalho de vocês. Propõe uma temática sobre adoção tardia. Vamos anotar aqui. Já vamos anotar. Adoro quando vocês colaboram, quando vocês colocam, né? Expõem a temática que vocês gostariam que fossem abordadas. Então, adoção tardia. Acabei de anotar e vamos daqui para frente atender o seu pedido. Luciana chegou. Foram adotados. Nossa, foram adotados. Caramba! Que maravilha! E quem sabe um dia você também não veio participar com a gente de uma live e aí você conta a sua história. Ou de repente eu vou te adicionar por agora. Eu vou ver com a Luciana se ela deixa. E aí, se você quiser também, é claro, né? Você coloca aí para marcar uma live um outro dia. Vamos fazer agora. Se você tiver interesse, Alexandre, de contar a sua história, a gente adiciona você. Vou passar aqui para a Luciana para as considerações finais. Eu considero importante, sim, um testemunho agora, se você tiver esse interesse, tá? Então, deixa eu primeiro adicionar aqui a Luciana e aí a gente vê. Peraí. Vai pensando aí se você quer entrar ao vivo com a gente. Conta rapidinho pra gente essa história. Quanto mais história, melhor. Luciana, mandei um convite para você. Chegou. Isso. Oi. Tava com saudade de você já. Falei, cadê? Fátima Genesmara. Manda mensagem para ela, chama ela logo que ela sumiu. Isso, e eu não estava achando, gente. Eu confesso que eu me banano um pouco nessas coisas. Eu falei, gente, não aparece ao vivo, não aparece. Eu acho que eu tinha que ter ido para outro lugar, mas estou aqui. Tá. Tava conversando com a Alexandra, aquela que é de da Baixada Fluminense, né? Acho que é Japeri, o nome do município da Baixada Fluminense. Ela contou aqui, dividiu com a gente. Fui puxando assunto com o pessoal quando você não entrar. Fui puxando assunto. E eu aqui querendo entrar, falei, gente, tá demorando. Aí ela disse o seguinte, ela deu um testemunho aqui, que ela é aquela profissional que trabalha, né, melhor dizendo, há 11 anos no serviço de acolhimento. Ela contou que tem muitas histórias de sucesso, graças a Deus, e compartilhou com a gente. E teve uma história de sucesso de adoção de 5 irmãos, e um desses irmãos, inclusive, era autista. Aí eu falei, que histórias bacanas, né, legais assim, é importante a gente compartilhar. Aí eu joguei um verde aqui e falei, será que ela quer entrar com a gente na live e contar rapidinho para todo mundo como é que foi a atuação, né, da equipe em relação a esse caso? Aí eu estou esperando que ela se manifestasse. Se ela não se manifestar, não tem problema não, a gente. Sim, mas na hora que ela se manifestar também não tem problema, a gente compõe aqui. E o pessoal está dando também sugestão de temáticas para próximas lives. Eu acho que a Luciana vai ter que voltar. A Luciana falou para mim que é só em novembro. Falei, Luciana, acho que vai ser mês que vem, hein? Ó, adoção tardia já é um assunto para uma próxima live. Deixa eu ver mais o que aqui. E a Lerane está dizendo que seria bom uma temática sobre o pós-acolhimento. Ou seja, quando eles saem da instituição. Sim, nossa, são temas complexos, né? Pois é. Complexo. Mas a gente vai tentando trabalhar, né? Show de bola. Então tá, temas anotados. Dando sequência aqui, bom, pelo que eu estou observando na pauta aqui, Luciana, você, como sempre, né? Você numa pergunta que te faz, você abrange o todo. Você responde. Não sei se isso é bom. Isso é maravilhoso, você é ótimo, você sabe disso. Você é excelente, excepcional. O que eu tinha colocado para o final aqui, talvez nem caberia tanto essa pergunta, porque a gente já falou, né? Em outras oportunidades, mas agora é específico, né, em relação à situação de acolhimento institucional. Você falou, né, muito, eu acho que talvez a resposta seja algo positivo. Tinha colocado como pauta no final aqui, mas vamos ver se é isso mesmo, né, que tem muito a ver totalmente com a temática do seu livro.
Se porventura é observada, na sua opinião, ou foi observado durante as suas entrevistas, a situação de falta de capacitação profissional em relação aos operadores de direito, no sentido da opinião pessoal deles estarem interferindo em algumas demandas, né, enfim, algumas decisões judiciais. Seria uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Tá. Então, assim, vamos pensar antes um pouco, né, dessa pergunta. Eu acho que dá um passo um pouco atrás, né? Vou apresentar o livro, né, mas que a gente terminou botando. Tá aqui eu e o Paulo Rogério Meira Menando, que foi meu orientador, né, como autores. E aí, assim, eu acho que uma questão, antes da gente falar da gente enquanto equipe, é de falar dos juízes, né? Na pesquisa foram 6 juízes. Terminou que, assim, até era um desejo, mas não era uma questão, terminou sendo 3 homens e 3 mulheres. E de todos eles, ninguém entrou para ser juiz da vara da infância como uma opção, sabe, tipo profissional, tipo, eu quero atuar, né, eu sou juiz e eu quero atuar na vara da infância. Não é. Algumas varas, assim, só para fazer um comentário, elas não são, vamos pensar, não tem um status, sabe, assim, não é um desejo, às vezes eu tenho interesse na criminal, eu tenho interesse em tributário, eu tenho interesse numa, sei lá, sabe? As varas que elas têm um perfil mais social, que aí eu diria, são varas que atendem demanda de idoso, órfãos de sucessões, criança e adolescente, e agora a gente tem, por exemplo, a, a vara especializada, né, na violência doméstica. Elas são varas que ela tem um cunho social, da gente entender, e aí vamos focar aqui no direito da criança e do adolescente, que foi o foco do livro, né? Os juízes, eles entendem que muito da demanda que surge, né, de medida de proteção ou socioeducativo é da necessidade de políticas públicas e assim, de menos intervenção do judiciário e mais intervenção do executivo e do legislativo no sentido de regulamentar algumas questões, né? E ao fim, uma das contribuições que eu faço é muito nesse sentido, de que algumas questões a gente precisa, inclusive, do legislativo, porque a gente fala muito do executivo e do judiciário, e como se o legislativo não tivesse um papel nesse processo de implementação de políticas públicas. São eles que vão votar se, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social foi aprovado pelo Legislativo, né? Então, o Executivo, a gente vai fazer toda a discussão, mas passa por essa... É uma tríade, né? E a gente precisa entender o papel e a importância de todos eles. E entender o papel do juiz que atua nessa vara foi muito importante da gente entender assim, não é um desejo profissional deles. E aí eu também até me faço a pergunta e faço a vocês, né? A gente que atua nessa área, a gente queria estar nessa área, né? Eu vou ser muito sincera, quando eu comecei a atuar no acolhimento institucional, não foi porque eu queria, nem nunca tinha parado para pensar em trabalhar em acolhimento institucional, precisava trabalhar, surgiu uma oportunidade e depois eu me apaixonei, porque para mim virou uma cachaça, né? Eu fiquei 7 anos e meio, eu saí porque foram surgindo outras possibilidades, passei em concurso, não era um trabalho, né, que eu tinha um vínculo de CLT, e aí depois eu não dava para conciliar tudo que eu estava fazendo, optei pelas minhas funções em que eu tinha um cargo efetivo, enfim, né, mas nunca larguei. Depois que, né, eu estou falando por mim, e outras pessoas talvez vão ter experiências que, tipo, eu já trabalhei e não quero voltar a atuar nunca mais, né, ou então também me apaixonei depois que eu fui. E com os juízes não foi diferente, né? 2 deles entraram na vara da infância porque tiveram oportunidade de sair do interior, porque assim como qualquer profissional, logo que eles assumem, eles não vão trabalhar em Vitória, não vão trabalhar no Rio de Janeiro, na capital, você está entendendo? Eles vão trabalhar nas regiões, né, em comarcas mais distantes, vão trabalhar em Barra do Piraí, vão trabalhar em Cambuci, que alguns aqui nem nunca ouviram falar desses municípios, né? A não ser que você seja do Rio de Janeiro, que é longe. E aí no Espírito Santo vai trabalhar, sei lá, em
né? Pensando aqui, né? Vai trabalhar num município distante, sabe? E aí os juízes falaram, eu fui para a Vara da Infância porque foi o que surgiu na região metropolitana, aí eu não queria mais ficar no interior, né? E aí eu gostei. E aí eles também falam que para atuar, e é isso eu ouço isso, tanto entre os profissionais como os juízes falarem, vai estar aqui no livro, vocês vão ter oportunidade, né? Tá lá, a gente, né, compartilha no site da Apres, que é a editora, né? Tá inclusive com desconto, vão lá, Ô, né? Luciana, inclusive o Dário Melo aqui está perguntando como é que ele faz para comprar o livro. Fala um pouquinho Exatamente. e lê o título também, porque você virou pra gente, mas a Mas não Câmara deu para Invertida. ver. Então lê, fala, vai falando. Tá, eu vou falar, já eu retomo aqui, vou explicar e a gente pode escrever daqui a pouco, né, de como conseguir ter acesso. Então, o livro é Violação de Direitos e Medidas Protetivas, Concepções de Juízes, de Juizados de Infância e Juventude. Esse é o título. E aí, só para falar assim, da capa, é um pouco isso, né? A gente pegou assim, o símbolo da justiça, né? Que está lá na Praça dos Três Poderes, e uma criança puxando, ei, me note, né? Porque às vezes a gente tem toda uma legislação e a gente vê que, inclusive, a medida protetiva é uma forma de violação. Essa é uma discussão que a gente já vem fazendo, né? A gente está aqui para promover o direito, mas quando a gente acolhe, a gente também está violando. A gente entende que aconteceu uma outra violação, mas esta forma de proteção também é uma violação, e por isso ela tem que ser excepcional, tem que ficar o menor tempo possível e assim por diante. Mas aí, voltando na fala dos juízes, né, e existe esse perfil que eles começaram a descrever, sabe, de que precisa de uma doação, sabe, também uma ideia, às vezes até meio assistencialista. Na época eu nem pensei muito nisso, sabe, mas assim, uma relação como se fosse uma relação de paternal e maternal, né? E aí a gente precisa também pensar um pouco de que lugar é esse. Obviamente que para qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa desse engajamento, né? Mas aí eles falam disso. Por exemplo, teve né, um dos juízes, ele fala, tipo assim, da dificuldade como você apontou, Lívia, tipo assim, eu estou atuando aqui por circunstâncias profissionais e é um lugar que me gera muito sofrimento, porque eu não dou conta de ver um adolescente matando uma pessoa, de ver uma criança longe da família e chorando porque é uma família e não pode estar em contato, né? De uma outra juíza falando, olha, eu faço terapia, né? De falar isso, porque a gente também desmistifica esse sujeito, que é um sujeito intocável, que dá conta de tudo, que tem, sabe, que tem um ideal aí que as pessoas falam. E eles trazem um pouco desse sujeito, desse trabalhador, desta pessoa que se implica, né? E de como tem que lidar com essa realidade, como é voltar para casa e ser mãe, ser esposa, e ser mulher, ou ser pai, esposo, homem, sabe? Diante dessas questões. Então, assim, foi bem interessante isso. E aí, quem tiver interesse em se aprofundar, ver, né, com mais detalhes, a editora, né, é a Apres, com 2 P's e Y, mas eu acho que depois a gente pode estar divulgando quando a gente fizer, né? Eu não consigo escrever aqui, mas é www. Eu vou colocar o site no stories aqui da Habilitar e também no seu perfil também, né? As pessoas estão vendo a Luciana aqui, eu vou marcar ela também, aí vocês podem estar seguindo a Luciana também, que o site, né, quase tem alguma dúvida e tal. Ah, não deu tempo, porque o stories também fica disponível só 24 horas. No seu perfil, Tá. aí tá lá direto. Tá Então, as bom, pessoas aí você me aproveitarem ajuda, eu também, vou. com certeza, isso aí é a hora que você quiser. Se você quiser que você mandar, você sabe. Só para orientar para as pessoas, mas eu vou deixar no Stories. E também aproveita também, quando a gente está ao vivo aqui, já segue a Luciana também. Vou marcar a Luciana também, depois vocês seguem a Luciana. Luciana sempre já esteve aqui, já é a segunda vez, vai vir outras também. O pessoal tá querendo você de volta, minha filha. O pessoal quer você de Tá volta. bom. Você Eu tá só mais do que preciso de um intimado. tempinho agora por conta do doutorado, que agora eu preciso focar, assim. Mas aí o que eu estava falando para vocês, assim, durante a pesquisa, né, e o livro, ele vai estar trazendo essas percepções, por exemplo, esse entendimento de família. Então, assim, o Dario fez uma pergunta de que família é essa, mas para os juízes ainda tem uma concepção dessa família burguesa, pai, mãe, filho. E aí, às vezes, eles usam um termo, né, que a gente que está na política, né, psicólogos,
assistentes sociais da política de assistência, família desestruturada, né? Tipo, eu discordo deste termo, né? As famílias têm aquela estrutura e a gente vai trabalhar a partir dela. Ela pode não ser aquela idealizada, ela pode não ser aquela pequena burguesa que a gente está acostumado, mas ela tem uma estrutura, né? Pode ser uma estrutura que precisa de apoio, pode ser uma estrutura que tenha limitações, que viole direitos ou que vem de um histórico, inclusive às vezes familiar. Por exemplo, eles também vão falar dessa família, de uma reprodução intergeracional, né? de uma geração que vivia uma situação de violação de direito e a outra vivencia, como se isso fosse, eu chamo de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você assim. Não, não tem que ser, mas obviamente que sujeitos, indivíduos que crescem numa determinada realidade, isso não é um determinismo por si só, mas ele faz parte do processo de constituição identitária daquele sujeito. Então, por exemplo, se eu vivo numa família que ela não é tão afetuosa, ela não é tão do toque, a probabilidade de eu ser um sujeito do toque vai ficar um pouco mais comprometido, mas talvez eu tenha outras formas de expressar afeto, né? Por exemplo. E isso não quer dizer que eu não possa, né, também me trabalhar ou ter suporte, por exemplo, de um CREAS, de trabalhar esse conceito de família, e que isso traga uma resposta bacana. Então, os juízes trazem um pouco essa concepção, né, que é a concepção, e aí eu vou retomar que são os juízes, que a gente não tem nenhum aqui, mas que nós, profissionais, temos que ter cuidado de que eu não tenha que espelhar a minha concepção de família e a minha concepção de cuidado, inclusive higienista, tá? Idealizado para aquela família, sabe? Então, assim, mas a gente tem princípios básicos, porque senão também qualquer coisa está tudo bem, não é de qualquer forma e de qualquer jeito. Mas a partir daquela realidade, aí eu vou falar da experiência de ontem. Eu fui numa casa assim, de uma condição extremamente precária, mas estava lá, sabe, no concreto, não tem acabamento, é lajota para fora, toda essa realidade de quem trabalha na assistência social, né, de um país extremamente empobrecido cada vez mais. Mas estava lá, sabe? Tipo, tinha um lençol que estava servindo, tipo um cobertor que estava servindo de tapete para que as crianças não ficassem com o pé direto no cimento, entendeu? Uma relação de organização, de cuidado. Aí a gente vira e fala assim, nossa, mas essas crianças são vítimas né, de alguma violação de direito sexual. Tipo, é um cômodo para morar um casal com 3 filhos. Em algum momento eles vão ter uma relação com as crianças naquele lugar, que é a realidade deles. Eles não têm um quarto para cada um, não tem um quarto para o casal, e aí como que administra? Da forma como eles vão dar conta. Né? Então a gente precisa ter um cuidado de não ter um olhar moral, de não ter um olhar a partir da minha concepção de uma verdade que é minha, que ela pode ser minha, religiosa, moral, que eu vou usar para mim, na minha relação com a minha família. Agora eu não posso, eu tenho que ter um exercício cotidiano de não transferir isso como uma verdade para aquelas famílias que eu vou atender. Agora, se eu vou num lugar que eu tenho barata, como uma das crianças, que tem barata andando dentro da comida, que você não tem condições mínimas de higiene básico, né? Que a criança fica sozinha com 1 ano e meio dentro de casa, não é uma questão daquele arranjo familiar, extrapola. Agora, dentro daquela condição que está do que é possível manter limpo. Agora, tipo, não vai ter cheirinho de omo, vai ter cheirinho daquele sabão de barra, e às vezes aquele que é feito de óleo, entendeu? E aí eu não vou exigir aquele cheirinho, mas você vê que a pessoa tem todo um cuidado com higiene, de cuidado, ok, é aquela realidade. Então, isso também aparece um pouco na fala do juiz, sabe? Alguns até tentam fazer, mas às vezes não conseguem fazer esse gatilho, né, de ultrapassar essa concepção que a gente tem da nossa família, da nossa realidade. Um pouco aqui, eu acho que tem outras questões, né, mas pode contribuir aí para quem está trabalhando na área, espero que contribua. E aí eu também queria também, primeiro dizer assim, a concretização desse livro não é uma concretização só da Luciana, né?
Então, assim, o livro em si foi uma decisão minha com meu companheiro que me ajudou, né, meu marido. Então, assim, tá aqui representado, da força que eu tive, como eu falei da outra vez, da minha mãe, da minha filha, que, tipo, me apoiaram, vai, né, minha filha era pequena, então, e de dizer para quem tá aqui, né, se você tem um sonho, vai, corre, não é fácil, sabe? Como eu falei da outra vez, sabe, da filha pequena querendo atenção e, tipo, vou botar ela para dormir, de dormir com o micro no colo, então, tipo, vou dormir com ela e vou acordar 4 horas da manhã para terminar de ler, de estudar, porque eu tenho aula às 7. Então, assim, todo o empenho que a gente tem da colega que está há 11 anos no acolhimento, quem trabalha com acolhimento institucional, sabe, quem trabalha com direito de criança e adolescente, quem trabalha com direitos de minorias, quaisquer que sejam elas, né, é algo que, sabe assim, que nos consome no nosso cotidiano. Não é uma coisa que você vai lá, trabalha e volta. Aquilo fica, reverbera, né? E aí, assim, e esse livro também é resultado, assim, dessa minha família, de momentos diferentes da minha vida e das crianças com as quais eu convivi, que eu convivo, né, e com os profissionais que eu atuo no dia a dia. E só pôde se tornar uma realidade pelas trocas. A gente não é sozinho, sabe? Eu sempre falo isso. A gente não constrói, né? O conhecimento, ele se dá nessas trocas com vocês, com as perguntas que vocês fazem, com a colega que fez a contribuição e compartilhou a realidade dela. E aí, assim, a gente pode fazer, né, as coisas acontecerem nas nossas práticas cotidianas. E no meu caso específico, fiz uma escolha de estar estudando, assim como Lívia está estudando, daqui a pouco ela também tem a produção dela aí, né, da gente trocar, né, essas realidades e que possa contribuir para que a gente tenha práticas cada vez mais humanas de garantia dos direitos, né, e pautado nos direitos humanos, na nossa Constituição e, no caso das crianças e adolescentes, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito Perfeito. obrigada por vocês estarem aqui comigo, agradeço imensamente. A gente agradece a sua participação. Então, vou me encerrar, então, com um comentário aqui, não li ainda, vou ler aqui ao vivo e a cores. Mais uma vez, a Alexandra, né, a profissional de 11 anos de serviço de acolhimento, ela diz o seguinte: eu comecei no acolhimento institucional como estagiária e hoje não me vejo atuando em outro espaço. Tem muitos desafios, tristeza, mas tem sucesso em cada atuação e intervenções realizadas com cada, né, criança e adolescente. É isso aí, mulher guerreira. Sigamos firmes na luta pelo direito. É isso aí, Dani também está aplaudindo, está parabenizando. Meu anjo, bom, acho que você já fez as considerações finais ou quer fazer agora as considerações finais para a gente poder encerrar? São 9h30, como sempre, mandando ver 1h30. Gente, desculpa. Extrapola nada. Extrapola nada. 1h30 já, se pudesse, a gente ficava aqui mais tempo. Só uma perguntinha, você tem quanto tempo que você terminou o mestrado? Está falando da sua filha, que ela era pequenininha, sua filha já tá Ela era pequena, eu terminei o mestrado tem, acho que uns 10 anos, né, e aí eu também tenho essa dificuldade, tipo, aí eu fiz algumas atualizações de informações, né, técnicas aqui, mas também essa coisa de compartilhar, de dividir, sabe, é difícil, né, a gente encarar esse lugar, né, de estar aqui com vocês, não é simples, mas ao mesmo tempo, quando a gente se lança a fazer um mestrado, um doutorado, a gente tem que entender que não adianta você produzir e deixar guardado na gaveta. Se a gente não compartilha, o objetivo principal, que é essa reflexão, e a reflexão não é no sentido de que todo mundo vai aplaudir, vai achar legal, eu acho que também vão vir questionamentos, críticas, e aí a gente pode estar melhorando as nossas intervenções, o olhar que a gente tem sobre aquele objeto, e aqui no caso o direito de crianças e adolescentes acolhidos, né? Então, é isso. E aí, depois de um tempo também, agora eu estou encarando e preciso encerrar, né? Preciso concluir o meu doutorado, né? Que é um processo que consome a gente, às vezes a gente não consegue caminhar, mas a gente precisa. Preciso, sei como é, sei como é. Se Deus quiser, até o final do ano você defende, né? Eu tenho, o prazo já vai. Vai conseguir sim. Deus está no controle, você é ótimo, excelente, é fato que você vai conseguir. Depois você vai voltar para falar do seu doutorado. Com certeza. Bom, o pessoal Francisco está perguntando se a live vai ficar gravada já. Bom, eu deixei a parte 1
ali no feed. Agora eu vou gravar de novo, vou deixar gravado aqui. Depois vai ser colocado no YouTube, estou te devendo. Mas até o final da semana eu vou te pagar, hein, Luciana? Fica tranquila, tem pessoas que não têm Instagram, então, né, tem muita gente que quer ter também, né? É importante a gente expandir, né, esse conteúdo para todo mundo, né? Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, quiçá. Então, né, expandir também para outras mídias sociais é importante. Então, sim, vai ficar gravada. Gessilene está te desejando muitos sucessos, dizendo que você é brilhante, obrigada. Luciana. Alexandra, nossa participante maciço de hoje, está te dando parabéns, Luciana. Luciana dizendo que foram ótimas as suas contribuições. E Andréia Costa também falou aqui que você vai concluir com sucesso o seu doutorado, com toda a certeza. A Alexandra está também dando os parabéns aqui. Concluirá o doutorado com sucesso. Enfim, só elogios, só elogios. Você merece. Vocês são gentis. Então é isso então, pessoal. Vamos terminar. E amanhã, né, deixo aqui, desde já também o convite para vocês continuarem aqui com a gente essa semana de discussão, né, acerca do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Amanhã a convidada vai ser, como eu citei anteriormente, né, vou concluindo agora, vai ser a assistente social Thaís Teixeira, que vai falar um pouquinho também acerca da realidade dela. O título da live, Luciana, deixa eu ver se eu lembro aqui. O título é Entre agressões, fugas e muito afeto. A realidade do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. É a verdade, né? A realidade, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a Thaís tem para dividir com a gente aí de conteúdo acerca dessa realidade amanhã. E, por favor, Luciana, participe com a gente. Não sei como é que vai estar a sua agenda aí amanhã. A Thaís não está aqui porque ela está participando de uma outra live com uma outra colega. Mas você tendo condições, por favor, esteja com a gente aqui dando, né, suas contribuições, né, como sempre, certeiras e brilhantes, como o pessoal aqui está bem dizendo também. A Costa André está dizendo mais uma vez parabéns pelo trabalho, Luciana. Então é isso. Obrigada. Pessoal. Beijo, Luciana. Depois eu vou colocar no Stories o seu livro aí para o pessoal poder comprar. Tá bom? Então tá bom. Fica com Deus todo mundo. Bom descanso. Para quem não jantou, uma excelente janta. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.